Hoje a gente vai falar sobre meta fiscal. A nível nacional não se fala em outra coisa. Até o Congresso Nacional está falando sobre a meta fiscal que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, garantiu que o governo vai ter que cumprir. Mas a gente sabe, Elan, que tem também um interesse político por trás, que o governo muitas das vezes precisa atender a demanda dos deputados e senadores, ainda mais em um ano eleitoral. As bases desses políticos, elas ficam cobrando verbas, emendas, e tudo isso tem que estar dentro da meta fiscal, porque se não tiver, pode dar um desajuste. Então, meu amigo Elan Nascimento, por favor, explica pra gente esse dilema. É um verdadeiro dilema, via crucis, nessa meta fiscal. Uns garantem que o governo vai cumprir, outros dizem que é quase impossível o governo cumprir essa meta fiscal. Boa tarde. Boa tarde, Zé Neto. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Diário do Sertão. Pois bem, nós precisamos entender, o que significa a meta fiscal. E para que nós possamos entender direitinho esse aspecto, nós precisamos lembrar que a meta fiscal, ela deve ser enviada junto com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, certo? Então, o governo federal, ele planeja enviar na próxima semana para o Congresso Nacional a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025. Por isso é que ultimamente, Zé Neto, tem se falado tanto na questão da meta fiscal. Por quê? Porque o governo, assim como nós, ele tem as suas receitas, as suas fontes de receitas e também tem as suas despesas, certo? O Ministério da Fazenda, liderado, conduzido pelo ministro Fernando Haddad, ele falou em 2023 que o governo pretende ter uma meta fiscal, ter um superávit nas contas públicas, que é justamente essa subtração de receitas e despesas, de 0,5%. Essa foi a palavra do ministro ano passado, de que o governo iria buscar para 2025 um superávit de 0,5%. Entretanto, essas projeções advindas do próprio governo, elas têm diminuído. Ultimamente tem se ventilado aí que a projeção que dantes era 0,5% de superávit pode cair, vai cair para 0,25% ou que pode ficar até em 0%. Certo? Mas só esclarecendo para todos vocês que estão nos acompanhando, o que é essa meta fiscal, enfim? Essa meta fiscal, ela é um alvo que o governo estabelece para o resultado primário do setor público, levando em consideração um certo período de tempo, que geralmente é o período de um ano, certo? Então, toda meta fiscal, ela é o quê? Ela é um percentual advindo do PIB que o governo declara dizer que pretende ter ou de déficit ou de superávit, isso no período de um ano, para as contas públicas primárias, que é a diferença entre as receitas do governo, essas receitas são oriundas de impostos, de tributos, da arrecadação de uma forma geral, menos as despesas, que são os gastos que o governo tem com pessoal, com investimentos, com custeios, sem levar em consideração o pagamento dos juros da dívida pública. Isso precisa ser ressaltado, certo? A meta fiscal, ela é em cima do resultado primário, e o resultado primário não leva em consideração o pagamento dos juros da dívida pública. Ela apenas leva em consideração as receitas menos os gastos do governo, certo? Então, por que que é importante todo governo, não só do Brasil, mas em todos os países, ter uma meta fiscal? Porque a meta fiscal vai aumentar,
ou diminuir, se ela não for atingida, a confiança das pessoas que desejam investir no país. Tanto toda a rede de investidores interna, como também aqueles investidores que podem vir de fora investir no nosso país. Então, é muito importante todo governo ele ter uma meta fiscal e ele cumprir essa meta fiscal para que ele eleve a confiança dos investidores. A meta fiscal ela também ajuda a controlar a inflação e, com isso, promover um crescimento econômico sustentável. Na noite dessa última quarta-feira, o ministro Fernando Haddad informou que o governo ele já tem uma meta fiscal definida para 2025, mas ele não trouxe números, ele não revelou qual é a meta que o governo vai anunciar na segunda-feira, que é a data em que se espera que o governo anuncie qual é a meta fiscal que ele pretende alcançar, que ele pretende atingir para o ano de 2025. O mercado financeiro, ele tem demonstrado um certo ceticismo em relação ao governo conseguir atingir aquele superávit que foi informado em 2023 de 0,5%, ou até mesmo de atingir esse provavelmente novo superávit de 0,25%. Pegando os últimos relatórios do Boletim Focus do Banco Central, a gente pode observar que as medianas das expectativas dos economistas, ou seja, do mercado, apontam para um déficit de 0,6% para 2025 e não esse superávit que o governo aí anteriormente disse que poderia atingir de 0,5%, certo? E o maior temor do mercado é o quê? O maior temor do mercado, dos agentes econômicos, é que o governo proponha uma mudança nas regras, é que o governo proponha aí uma medida que venha fazer com que ele não tenha que atingir uma determinada meta fiscal, o que não é bem visto, né? Não é visto com bons olhos para o mercado, para todos os agentes econômicos envolvidos. E quais são as implicações, né, para uma meta fiscal que não é atingida? Bem, quando uma meta fiscal não é atingida, o governo acaba tendo que ou promover cortes de despesas para poder entrar no centro da meta novamente, ou aumentar impostos. E ambas as medidas são complicadas, é daí onde vem o dilema, certo? Ambas as medidas são complicadas. Corte de despesas vai mexer com o orçamento dos ministérios, pode fazer com que alguns setores, algumas áreas, como saúde, educação, saneamento, tenham repasses diminuídos, digamos assim. Mas, por outro lado, aumentar impostos não ajuda, né? É uma medida impopular que não ajuda com a imagem, com a popularidade do governo. A gente tem visto ultimamente que, pelas últimas pesquisas de opinião pública, de índice de popularidade, o governo não tem atingido aquele índice de popularidade que ele gostaria de ter. As últimas pesquisas aí de popularidade do governo têm mostrado ainda uma manutenção, uma resiliência da polarização aqui no nosso país, o que não é legal para o governo, né? Então, o dilema é esse, ele se vê entre a cruz e a espada de ter que lançar uma meta mais ousada, lançar uma meta que atenda aos princípios mercadológicos e depois não cumpra, o que é ruim, ou então tentar criar regras que venham a fazer com que essa meta seja drasticamente diminuída, o que vai diminuir muito a confiança dos investidores aqui no país, certo? Então, o governo ele enfrenta esse dilema, estabelecer uma meta fiscal ambiciosa e correr o risco de não cumprir, com consequências negativas para as despesas, ou tentar mudar as regras e o Brasil perder a credibilidade para os investidores, certo? E
o que podemos assim pontuar, o que é importante pontuar, é que a meta fiscal ela é um importante instrumento de política econômica que todo governo utiliza para poder controlar as suas finanças e para poder garantir a sustentabilidade das contas públicas. Assim como nós precisamos trazer um equilíbrio, trazer uma previsibilidade para as nossas contas, o governo também tem que trazer essa previsibilidade, certo? Assim como nós temos que ter lá, né, aquele controle do que estamos ganhando e do que estamos gastando, o governo, ele também não é diferente das famílias, ele também precisa mostrar, né, qual é o planejamento dele, tanto para as receitas, como é que ele vai obter essas receitas e qual é o planejamento dele também para as despesas, para que assim o país tenha credibilidade e possa ser um país atrativo para quem quer investir na produção como um todo.